nós estamos aqui na tua casa com o coração alegre, porque sabemos que o Senhor nos trouxe aqui neste lugar para poder, Senhor, aprender mais da tua santa palavra. Te peço que o Senhor venha abençoar, Pai, a cada irmão que está aqui nessa igreja, a cada irmão que está através da transmissão, participando conosco, que o teu Santo Espírito ilumine, Pai, os corações para poder compreender as tuas escrituras, Senhor. Te peço, Pai, que esses ensinamentos possam nos fortalecer, Pai, na caminhada cristã, fortalecer a nossa fé, e que a gente possa, Pai, no dia de hoje, após esse estudo, sair transformados, Senhor, para as nossas casas e aqueles irmãos que estão nos seus lares, que eles sejam transformados e impactados por ela. Assim nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, semana passada nós falamos sobre a ressurreição do corpo. Acho que deu para todo mundo entender, né? Um pouquinho da ressurreição do corpo. Vimos que nós ressuscitaremos em corpo. Não existirá fantasminhas, que nem muita gente acha que vai ter. Nós teremos nossos corpos transformados. Nós já falamos sobre a questão do milênio, sobre a volta de Cristo. Hoje, nosso assunto vai ser, no estudo número 6, vai ser sobre o juízo final, tá? Juízo final. Eu falei que ia preparar os materiais sobre, que não está no estudo, que o estudo são 7 estudos, que faz desde o início. Mas existem alguns assuntos que a gente tem que trazer à tona para não ficar brechas, né? Então, eu vou falar sobre a besta, tá? Nós iremos falar sobre a besta. Estamos preparando o material sobre o anticristo, que muitos têm os questionamentos sobre a questão do anticristo. Nós já falamos no sermão, na exposição de 1 João, mas a gente vai enfatizar como estudo. Tem a questão do novo céu e da nova terra, e tem alguns assuntos que a gente vai ter que passar, tá? Para a gente conseguir entender legal mesmo a questão da escatologia, tá? Então, já estou com o material lá em casa. Ontem já estava dando uma olhada no material. Então a gente vai colocar, eu creio que de 7 estudos deve, no máximo, uns 12 estudos, tá? Talvez menos, não mais que 12, tá? Então, se forem 12 estudos, vai cair para 3 meses, né? 3 meses de estudo de escatologia. Então, não é para qualquer um. Os irmãos estão conseguindo até agora, então os irmãos estão de parabéns, tá bom? Então a gente vai falar sobre o juízo final. E o texto ali diz que na primeira vinda de Jesus Cristo ele veio como o quê? Como Salvador, e na sua segunda vinda ele voltará como juiz de toda a humanidade. Nós já falamos sobre isso alguns estudos atrás, tá? No início ele veio como Salvador, e agora na segunda vinda ele vai vir como juiz, e ele julgará toda a humanidade. Está no texto lá de João 12, 47, 48, se não me engano, alguns estudos atrás nós lemos. Então, haverá um juízo final onde todos terão de comparecer diante do trono de Deus, onde todos serão julgados. Atos 17, 31, nós também já falamos alguns estudos atrás sobre esse texto, tá? Eu vou me ater só em alguns textos mais à frente. Aí vem a pergunta, mas como interpretar João 3, 18 e 36 e 5 e 24? Então a gente vai abrir agora esse texto, João, capítulo 3. Todo mundo sabe o que fala João capítulo 3, né? Fala sobre o novo nascimento. João 3,16 fala sobre a missão do filho, Nicodemos. Então a gente vai ler João 3, verso 18 e verso 36, tá bom? E depois João 5, verso 24. Vocês acharam? João 3, 18 e 36. Vou pedir a um irmão desse lado que leia o verso 18 e um irmão desse lado aqui que leia o verso 36. Desse meu lado aqui. Quem achou o 18 pode ler. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, portanto
não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso. Agora aqui o verso 36. Isso. Quem nele crê não é julgado, que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Agora 5:24, que diz assim, Jesus explicando a sua missão: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então a pergunta é: juízo final? Terá um juízo final? Então, como nós iremos interpretar esses textos de João 3:18 e 36 e 5:24? Então a gente vai caminhar nisso, tá bom? Então, existe um sentido na qual as pessoas vão ser julgadas já na presente vida, tá? Na presente vida. Então há um sentido no qual as pessoas são julgadas já na presente vida pela resposta delas a Cristo. Então, se você parar um pouco para pensar, fala assim: pastor, mas o que significa isso? Há um sentido no qual as pessoas são julgadas já na presente vida, a resposta delas a Cristo. A resposta delas a Cristo é: se você responde positivamente ao chamado de Cristo, você vai ter o quê? Uma vida eterna, uma vida abençoada. Se você responde negativamente, quando você olha para a vida de uma pessoa que responde negativamente ao chamado de Cristo, o que acontece na vida dessas pessoas? Vamos falar aí. Oi? Decadência, mas o que? A pessoa que não responde positivamente ao chamado de Cristo, ela não quer saber de Cristo. Ele citou um nome quase agora de uma pessoa que eu não vou citar agora por causa da transmissão, uma pessoa do alto escalão do governo, que você vê negativamente que a pessoa nega Cristo negativamente, claro, se nega Cristo é negativamente, nega Cristo. Tu vê pelas atitudes da pessoa. Uma pessoa dessa é feliz? Uma pessoa dessa tem a plena satisfação na vida, apesar do alto lugar que ela se encontra, o alto salário que recebe? Não. Então essas pessoas já estão sendo julgadas na presente vida, tá? Estão sendo julgadas pelas suas atitudes diante ao chamado de Cristo. Então existe também um julgamento divino que recai já agora sobre aqueles que servem aquele Cristo. Se aqueles que recebem Cristo como Salvador, ou é recebido por Cristo, né, como filho, tem os seus benefícios, as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, aqueles que negam também têm. Tem o quê? A morte. Uma pessoa dessa não vive, a pessoa dessa vive em morte espiritual. Essa pessoa pode ter até uma alegria momentânea, tá? Através da bebida, através de diversões, mas daqui a pouco o que vai acontecer? Vai passar essa onda, né? Vai passar a onda e vai voltar ao normal, às vezes até pior. Essas pessoas não são felizes, essas pessoas já estão sendo julgadas na presente vida. Mas a Bíblia também ensina que haverá um julgamento final, não só aqui nessa vida, mas também um final na qual todos os homens comparecerão perante o trono de Cristo para serem julgados. Está lá em Apocalipse capítulo 20, tá bom? Nós não vamos ler agora, é o dever de casa para os irmãos e presentes, os irmãos que estão na transmissão. Apocalipse 20, os irmãos vão ler com toda a calma do mundo, tá? A gente vai ler o verso 1 até o 15, que eu falei que não vou ler agora. A partir do verso 11 vai falar sobre a questão do juízo final. Então os irmãos vão ler, reler, na segunda leitura que fizer com calma, vai pegar, começar a sublinhar aquilo que salta às vistas sobre a questão do julgamento, e aí vão começar a entender também o que a gente tem falado aqui. A história da humanidade é um movimento em direção a um alvo,
Que alvo é esse? O dia do juízo e a glória de Deus. Então, toda a história da humanidade existe um movimento. E quando a gente fala a história da humanidade, a gente vai começar onde essa história da humanidade? Aonde? Devagar, irmão, senão vai ficar muito embolado. Muita gente está querendo falar ao mesmo tempo. Aonde começa a história da humanidade? Não, não é no livro não. No Éden. Lá no Éden, tá? Todo mundo falou Gênesis, Adão, Éden, bateu na trave. Lá no Éden começa a história da humanidade. Agora sim, com quem? Com Adão. Adão e Eva. O que acontece? O homem que foi feito perfeitamente pelas mãos de Deus recebe o sopro nas narinas, direto dos lábios do Senhor. O que acontece com ele? Ele se corrompe. A gente fala Adão e Eva, mas porque o Adão é o cabeça da humanidade. Então Adão ele se corrompe, desobediência. De lá surge o que? A história da redenção. O homem não foi feito para morrer, não foi feito para ficar doente, mas por causa do pecado original, o pecado de Adão, o homem fica. Então o que Deus faz? Providencia uma história da redenção. E essa história da redenção, ele começa lá, quando fala que virá, foi no início, quando nós falamos sobre a escatologia inaugurada, que viria quem? O descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, e a serpente morderia o seu calcanhar. E ali já está mostrando que viria esse Redentor. Mas esse Redentor não viria só apenas de Cristo como Salvador, mas também mostrando que um dia ele viria para o quê? Subjugar a serpente, que é no juízo final, no final dos tempos, na volta dele. Então quando a gente pega, se a gente for pegar um texto isolado, a gente não vai conseguir entender esse texto. Mas quando a gente começa a ver que a Bíblia, a palavra de Deus, narra essa história da humanidade, falando também da história da redenção, que se culmina em Cristo e no retorno do Rei, que é Cristo, a gente começa a ver que nada na Bíblia é solto. A gente olha e fala, por que esse texto está aqui? Nada é solto, porque sempre vem falando da história da redenção. Foi o que nós falamos, a questão de quem? Dos pré-milenistas, né? Dos do pré-tribulacionista, que é o pré-milenismo, o pós-tribulacionista e do amilenista. E nós vemos que não existe uma história quebrada, existe uma história contínua e progressiva, que começa em Adão, tá? Aí quando chega em Cristo, a história vem correndo. Durante toda essa história vem mostrando o quê? Sempre que a gente chama de tipos e sombras. Tipos e sombras, que vem mostrando que um dia, Deus mostrando para a humanidade que um dia mandaria o Salvador, o Redentor. Então ele pega tipos e sombras, vai mostrando e fala assim, ó, presta atenção que um dia vai vir, e vem Cristo. Então até aqui vem a história da redenção, mas ela não fecha aqui. Porque quando Jesus ele sobe, ele fala que vai o quê? Vai mandar um Consolador, e ele ia para fazer o quê? Preparar o quê? Lugar. E ele voltaria para buscar os seus, para levar para morar com ele. Olha a história da redenção completa, a história da humanidade. Então essa história vai terminar. Um dia ela vai terminar. Então a história da humanidade é um movimento sempre em direção ao alvo, que é o retorno de Cristo, onde haverá o dia do juízo e a glória de Deus, o triunfo de Deus. Um triunfo de Deus. Onde nós lemos domingo na Páscoa, no texto da manhã, talvez o irmão não tenha percebido, Salmo 24. Diz o quê? Levantai, ó porta, as vossas cabeças. É o rei que está chegando. E ele chega como? Em triunfo. Em triunfo. E na liturgia nós colocamos o quê? Vencendo, vem Jesus. Que a liturgia ela tem uma conexão. Não é só um texto isolado, tem conexão. A Páscoa fala da ressurreição. E essa ressurreição não é apenas que Cristo ressuscitou e foi para o céu e acabou. Acabou a história. Não. Ele ressuscita e ele fala, eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Então, a história da humanidade é um movimento sempre em direção ao juízo
ao dia do juízo e a glória de Deus. Bom? Aí vem a primeira pergunta: quando acontecerá o juízo final? Tá, pastor, o senhor está falando aí de que Jesus vai voltar, vai ter o juízo, mas quando acontecerá o juízo final? Talvez seja a pergunta de todo mundo. Um tempo atrás, em alguns estudos atrás, eu falei de um LP. Vai ver, LP, hein? O famoso bolachão. Da última trombeta. O irmão Edilson deve ter ouvido, porque se ouviu a folha seca, uma folha seca caindo, é da mesma época. É o disco A Última Trombeta. Eu ia procurar no YouTube para saber se tinha. Esse, com certeza ele deve ter remasterizado alguma coisa. Para ouvir, para me levar naquela época de criança. Em que eu ouvi, por quê? O que gerava no nosso coração quando eu ouvia, meu tio colocava na casa dele para ouvir, a gente estava lá. A nação não está aqui, se ela tivesse lá também. Também. Então assim, é o cabelo que está diferente. Então assim, a primeira pergunta que vem na cabeça é: quando isso vai acontecer? Não é? Quando a gente lê Apocalipse, a gente lê lá em Mateus, Jesus falando dos últimos dias, da grande tribulação, aí surge a primeira pergunta, né? Tá bom, e aí, quando vai ser? Quando vai ser? Essa é a pergunta que surge no nosso coração. Então, quando acontecerá o juízo final? Embora não possamos situá-lo com precisão, podemos dizer que o juízo acontecerá no final da presente era. Tá? Que era essa? Não está falando da nossa geração, tá? Era não significa geração, da presente era. Então o julgamento ocorrerá após a segunda vinda de Cristo. Aí sim, eu vou pedir para os irmãos abrirem Mateus 16, 27. Mateus 16, 27. Outro, Mateus 13, 40 a 43. E outro, 1 Coríntios 4, 5. Mateus 17, 27. Mateus 13, do 40 a 43. E 1 Coríntios 4, 5. Mateus 17, 27. Quem achou? 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Ó, o julgamento. Mateus 13, 40 a 43. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na sua consumação deste mundo. 40 a 43, né? Até o 43. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Amém. 1 Coríntios 4, 5. Quem achar pode ler. Assim o pai que pecou teve duas mulheres, ela e a Oi? 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. É 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas em tempo das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém. Então, o apóstolo Pedro também nos diz que os céus e a terra que existem agora estão sendo guardados até o dia do juízo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Então isso significa que os novos céus e a nova terra virão à existência após o juízo. Então, se alguém perguntar quando acontecerá o juízo final, eu assim, não sei.
Não falo, não sei o dia, não sei a hora. Só sei o seguinte, que vai acontecer no final da presente era, no final da humanidade, e esse julgamento ocorrerá depois da segunda vinda de Cristo. Pronto. Respondeu essa pergunta aqui. Não é igual algumas pessoas tentam colocar a data, falam, não, eu tive uma revelação de que será tal dia. Vimos noutra vez, né? Quando Cristo vai voltar? Teve uma denominação barra seita aqui, falou que ia ser 1843. Aí falou, não, vai ser 1844. Aí agora eles não sabem mais. Entendeu? Então assim, não sabemos. A única coisa que a palavra de Deus nos mostra é que vai ser depois da segunda vinda de Cristo. Ele vai vir para julgar. Será para julgar. Tá? Aí vem outra pergunta. Qual será a duração do juízo final? Pastor, tá, vai ser depois, no final da humanidade, da era, no final da presente era, vai ser depois da segunda vinda de Cristo. Cristo vai voltar para julgar. Mas quando vai durar esse juízo final? Qual vai ser a duração? Será que vai ser 2 dias, 1 dia, 24 horas, 5 horas, 6 horas? Então, a duração do julgamento não pode ser determinada. A Bíblia não fala o tempo. Não fala. Até porque o nosso tempo, o nosso cronos, é diferente do Kairos, que é o tempo de Deus. O relógio de Deus é outra contagem. A nossa não. A nossa é o cronos, onde vem cronômetro, cronologia. O nosso cronos não é igual ao de Deus. O tempo de Deus é diferente. É tanto que para Deus 1000 anos são como um dia. Tá? A pessoa fala, é licença poética do lado do autor? Não. O tempo de Deus é diferente, porque Deus, ele é eterno. Eternidade não tem relógio. O que é eternidade? Eternidade é algo que não tem fim, e não teve começo, é eterno. Deus não teve início e não tem fim. Então não existe relógio para ele. Então não tem, a duração do julgamento não pode ser determinada. A Bíblia fala acerca do dia do juízo, tá? Está lá em Mateus 11, 22, fala sobre aquele dia. Mateus 7, 22, 2 Tessalonicenses 1, 10, 2 Timóteo 1, 12, e o dia da ira, está lá em Romanos 2, 5. Então quando fala dia do juízo, não significa que vai ser um dia de 24 horas, tá? Não é um dia de 24 horas. Ah, lá o profeta fala que chegará o dia do Senhor. Dia do Senhor não significa que vai ser um dia de 24 horas. É que vai chegar um momento, e a gente entende um momento como dia, tá? Se eu perguntar assim, Adriana, qual foi o dia do seu nascimento? Oi? Dia 25. Então, dia 25, o dia. Então a gente fala dia, mas ela não nasceu no dia, ela nasceu no horário. Lembra do seu horário? 7h30 da manhã? Então, para a gente ver que não é só a questão de um dia de 24 horas. Ela nasceu em um determinado momento. Fala assim, eu nasci no dia. Fica uma coisa muito vaga. Quando fala dia, fala de um momento, que vai chegar o momento, vai chegar o dia. A gente só vai conseguir entender esse momento usando a palavra dia. Quem sabe? Um dia vai chegar. À noite, a tristeza pode durar durante a noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Amanhecer é dia. Então, quando a gente pega a palavra dia, ela tem várias conotações. Nessa situação aqui, do dia do juízo final, é o momento que vai chegar. Tá? O momento que vai chegar. Então, não, a gente não pode determinar. Então, a gente já sabe que vai ser no final da era presente, após a segunda vinda de Cristo, e não tem como determinar o tempo. A gente não sabe. Não tem como. Tá bom? Então, não precisamos pressupor que o dia de juízo seja um dia de 24 horas. A palavra dia, às vezes, é usada para indicar um período muito mais longo. Porém, a Bíblia sempre fala do juízo futuro como um só evento. Ela nos ensina a aguardar, não dias, mas o dia do juízo, aquele momento. Então, a Bíblia, ela nos ensina, a palavra de Deus nos ensina a aguardar por esse momento. Que o momento vai chegar. Vai chegar, é inevitável, vai chegar. Para uns, como já disse há um tempo atrás, vai ser um momento de alegria, tá? De muita alegria, para outros momentos de terror.
quando o profeta fala, vai chegar o quê? O dia do Senhor. E será dia de julgamento. Então, a gente não pode falar que vai ser um dia de 24 horas, mas sim o momento que vai chegar. E devemos aguardar esse momento. Tá bom? Quem será o juiz? Quem será? Os irmãos já estão com resposta para 2 perguntas. Então, tem a terceira pergunta. Quem será o juiz? Lá em Mateus 25, 31 a 33, se os irmãos quiserem abrir para acompanhar, tá? Que eu vou falar, diz que o juiz será Jesus Cristo. O juiz será Jesus Cristo, tá? Só que lá em Hebreus 12, 33 diz que o juiz será Deus. Então, assim, embora se fale em Deus como juiz em Hebreus 12, 23, fica claro por outros textos que ele delega essa autoridade ao seu Filho Jesus Cristo. Aí sim, perdão, vamos abrir João 5, 22. Nós lemos quase agora João 5, acho que 24. 5, 22. Todos abriram João 5, 22? Que diz assim no João 5, 22. Deixa eu ver aqui, texto João 5, 22. Diz assim, ó. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Verso 27, diz assim: e lhe deu autoridade para julgar, porque ele é o quem? O Filho do homem. Então, João fala que o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou, ao Filho confiou todo julgamento. E lhe deu o que? Autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Mais à frente, Atos, capítulo 10. Atos 10, verso 42. Atos 10, 42. Todos acharam? Diz assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Tá? Então é Pedro pregando. Então ele fala: e nos mandou quem? Deus, Cristo. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então, já sabemos, Jesus será o juiz. E é realmente mais apropriado que Cristo seja o juiz do juízo final, porque foi ele quem se encarnou, morreu e ressuscitou para a salvação do seu povo. Só tirar uma dúvida, pastor. Então, quando a Bíblia relata que ele é o advogado que intercede por nós junto ao Pai, no caso é antes dele se tornar antes de vir o juízo. Agora. Nesse período agora. Agora. Antes de vir o juízo. Ele é o advogado. Porque tem um acusador. O texto ele fala sobre a questão como um júri, tá? Como um júri, como Deus o juiz, Jesus o advogado e o diabo o acusador. A imagem que a gente vem na mente, quem já viu o Alto da Compadecida? O filme é um clássico da literatura brasileira, tá? Acho que é de Ariano Suassuna, tá? Um clássico e um ótimo livro. Fizeram um filme. E no filme mostra que tem lá, claro, lá é totalmente herético, né? Mas estou mostrando assim a cena, não os personagens, tá bom, irmãos? A cena tem um Deus, tá? Tem o diabo que está acusando e tem outro personagem lá que está servindo como mediador, que não é Jesus, lá não é Jesus, tá? Não é Jesus. Então é essa cena de júri, é uma cena jurídica. Está mostrando ali, onde tem um juiz, tem uma pessoa que vai ser a defesa, que vai ser a mediadora, tá? Pessoa mediadora, estou falando pessoa, tá? Mediadora, e vai ter a pessoa acusadora. Então, quando fala que Jesus Cristo o advogado, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus justo, Jesus Cristo justo, está falando nesse sentido, de que constantemente o diabo está fazendo o quê?
nos acusando. E quem está constantemente nos defendendo? Jesus, o advogado de defesa. Tá, mas é nesse período agora. Isso, não tem nada a ver com, não tem nada a ver com o juízo final, não, tá? Não tem nada a ver com o juízo final, não. Então, a gente está falando do tempo presente, tá? Nesse exato momento, o diabo está acusando a gente. É que eu pensava que esse texto se enquadrava no juízo. É como se juntasse, não. Nesse exato momento, tá? Sem erro de afirmação. Neste exato momento, o diabo está nos acusando perante o Pai. Neste exato momento, o nosso advogado está fazendo o quê? Está nos defendendo. Essa é a intenção do texto, quando fala lá em 1 João. 1 João foi o texto que nós pregamos no início da exposição de João, das epístolas de João. É esse sentido do texto, de que o acusador, ele está aí para isso, para nos acusar. Mas Cristo já pagou a nossa dívida. Por isso que ele nos defende, porque ele pagou a nossa dívida. Ele foi a pessoa que chegou lá no está consumado, e que é o carimbo, que é o tetelestai lá no grego, que é o carimbo que quita as dívidas. Ele chegou lá e carimbou. Então, na hora que o diabo chega, pá, ele mostra lá, ó, mostra ele como sacrifício, como aquele que pagou o preço. Entendeu? Por isso, irmão, se alguém ficar falando assim, ó, você tem que pagar o preço, não paga o preço, que já foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Agora a gente tem que viver dignamente desse preço. Viver dignamente desse preço. Mas vamos voltar, que daí já é outra coisa. A gente vai levar um sermão sobre a questão de pagar o preço. Mas é nesse sentido, tá, Vitor? Então, eu respondi ou compliquei? Então, além disso, a obra de julgar será a exaltação final e maior triunfo de Cristo. Então, a exaltação final de Cristo, ele já está exaltado nas alturas. Ele já é exaltado nas alturas. Mas aqui fala exaltação final, tipo, ele vai subjugar todos os inimigos. Já está subjugado, mas naquele último dia é quando ele vai jogar no lago de fogo e enxofre o diabo e os seus seguidores, tudo isso. Ele vai derrotar o inimigo completamente. Certo? Então, quem será o juiz? Quem? Ele está meio Jesus. Quem vai ser o juiz? Jesus. Amém. Os irmãos estão doidos para ir embora e falar assim, Jesus. Eu olhando para ela, Jesus. Jesus vai ser o juiz. Aí surge outra pergunta. Tá bom, temos quando vai acontecer, tá? Qual a duração, quem será o juiz. Mas se tem juiz, tem réu. Quem será julgado? Quem vai ser julgado? Então, todos os homens serão julgados. Todos os homens serão julgados. Está lá em Mateus 25, 32, 2 Coríntios 5, 10, Hebreus 9 e 27. Tá bom? Seria bom os irmãos trazerem um caderninho para anotar esses textos depois para ler em casa. Ou então, na hora que estiver reassistindo no YouTube, né? Pega no YouTube, não, no Facebook, ou no YouTube, pega lá os textos e lê em casa. Todos terão que comparecer perante o tribunal de Deus. Está lá em Romanos 14, 10. Todos terão que comparecer. Tá bom? Se todos os homens devem comparecer perante o tribunal de Cristo, isso tem de incluir também todos os crentes. Certo? Está lá em Hebreus 10, verso 30. Se todos os homens têm que comparecer, os crentes também. Embora todos os crentes tenham de comparecer perante este tribunal, eles não precisam temer o dia do juízo. Olha só que bênção. Embora todos os crentes tenham de comparecer perante este tribunal, eles não precisam temer o dia do juízo. Por quê? Pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está em Romanos 8, verso 1. E aqueles que permanecem em Deus podem ter confiança no dia do juízo. Está lá em 1 João, capítulo 4, verso 17. Olha só. Os crentes não precisam temer, porque já foi pago. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que permanecem em Deus podem ter confiança nesse dia que vai chegar. Além disso, os anjos malignos serão julgados, conforme 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. Os anjos bons, por outro lado, não vão ser
julgados, porque eles participarão do julgamento, tendo a responsabilidade de reunir todos que serão julgados. Eles serão aqueles que vão falar assim, ó, informa, igual no quartel, informa, aí todo mundo lá, reunir todo mundo. É a função dos anjos que estão com o Senhor agora na glória. Então eles não serão julgados, mas os anjos caídos sim, eles serão julgados, tá bom? Então vimos, talvez tenha alguma interrogação na cabeça dos irmãos sobre a questão do juízo, os crentes que não serão condenados, tal. A gente vai mais à frente falar sobre isso, tá? Se todos os homens serão julgados, tanto o crente quanto os não crentes, inclusive os demônios, o que será julgado? O que vai ser julgado? Os que comparecerem serão julgados de acordo com a sua vida terrena. Os demônios não, pela desobediência, tá? Mas os que comparecerem serão julgados de acordo com a sua vida terrena, porque todas as coisas que foram feitas durante esta vida presente vai constar naquele dia. Por isso que eu gosto sempre de citar aquele verso, aquela frase do filme Gladiador, no início do filme, quando está o general Máximos na frente do seu exército, e ele vem andando de cavalo na frente, né? Como todo bom general romano, vem andando na frente, dando aquela palavra de incentivo, e ele vira para os seus comandados e diz assim: o que fazemos em vida repercute por toda a eternidade. Está lá no início do filme Gladiador. É um filme que sempre passa, a gente gosta de assistir. O que fazemos em vida repercute por toda a eternidade. É uma verdade. E por essas atitudes, tá, que fazemos em vida, é que seremos julgados. Então, os que comparecerem serão julgados de acordo com a sua vida terrena. Todas as coisas que foram feitas durante esta vida presente. Em 2 Coríntios 5,10 está registrado o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quando fala mal por meio do corpo, não significa, está falando do meio do corpo assim, na vida terrena. Esse julgamento será a vida total ou a vida pós-Cristo? Boa pergunta. Creio que está aqui também no estudo, tá? Se eu não responder, me volta a pergunta, porque eu vou dar a minha ideia. Todos serão julgados por tudo que faz, tá? Só que a palavra de Deus diz que existe o tempo da ignorância. O tempo da ignorância. Então, você vai ser jogado do mesmo jeito, porque continua sendo pecado, tá? Continua sendo pecado. Não vai ser porque porque o pecado foi perdoado, mas nós seremos julgados por ele. Só que a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta esse tempo da ignorância. Mas não leva em conta por quê? Porque ele não vai julgar? Não, vai ser julgado. Mas creio eu, tá? A palavra de Deus, ela não entra muito a fundo sobre isso, tá? Mas creio eu que vai ser um peso menor. Por quê? É o tempo da ignorância. É igual o seguinte: tem uma criança de 5 anos e tem um adulto de 25 anos, tá? A criança vai rabiscar a parede. Não pode, vai rabiscar a parede da igreja. Ela está fazendo isso porque ela não tem noção, para ela é bonito. Está na ignorância dela. Ignorância, eu vim conversando com o Vitor, eu falei, né? A questão da ignorância, a gente no Brasil tem ignorância como a pessoa estúpida. Ignorância não. É que não tem conhecimento. Ignoses, sem conhecimento. Agora, pega um candango de 25 anos. Ele está aqui, dá um lá para ele do nada começa a rabiscar. Quem vai ter um peso maior no julgamento? Aquele que sabe que não era para fazer e fez. Porque aquela criança não sabia. Muitas pessoas vivem no pecado hoje, tá? Para elas é coisa normal, porque ainda está no tempo da ignorância.
Mas quando ela receber a Cristo como seu Salvador, vai mudar, vai deixar de fazer. E se ela fizer aquilo que ela fazia antes, já não está mais no tempo da ignorância. Ela já sabe o que é certo e o que é errado. Então eu creio, tá? Eu posso até buscar mais a fundo isso e responder para a irmã, tá? Responder para a irmã. Eu creio que vai ser julgado sim. Tudo que nós fizermos, que nós fazemos, ou que nós fizemos, tudo que nós fizemos antes de ter esse encontro com Cristo, será levado em conta. Mas eu creio que o peso será menor, porque está no tempo da ignorância. Pegando o gancho da irmã Sandra, eu vou citar o meu exemplo, que nasci e criado no Evangelho, me desviei, voltei de novo. Tem um peso maior? Quando você Vai ter um peso maior. você sabia que era certo ou que era errado quando você fazia? Então você não está mais no tempo da ignorância. Vai ter um peso maior do que aquela pessoa. Vai ter o tempo certo, vai ter o peso certo. Não é porque você saiu, voltou, não, vou aumentar o peso, não. Vai ter o peso certo. Que é diferente daquele que não sabia. É igual, vamos supor, a pessoa atropela, tá? Vamos botar na questão jurídica. A pessoa atropela, não. Vamos supor, deixa eu ver uma coisa que dê para as duas pessoas fazerem a mesma coisa, mas ter peso diferente. A pessoa, sem querer o carro, tá? O carro perde a direção porque arrebentou o freio. E sem querer perder a direção, matou 5 pessoas. Tá? 5 pessoas. E foi constatado que o carro arrebentou o freio, perdeu a direção, não foi por causa do motorista, tá? Foi algo mecânico mesmo do carro que fez aquilo, aconteceu essa catástrofe. Morreu 5 pessoas. Essa pessoa vai ser julgada pela morte daquelas 5 pessoas. Um camarada saiu, bebeu, tá? Estava totalmente grogue, não conseguia enxergar um palmo à frente, saiu com o carro, perdeu a direção, matou 5 pessoas. Tá? 5 pessoas, 5 pessoas. Aqui eu fiz 5, parece até que eu... 5 pessoas, 5 pessoas. Foi um erro do carro, um problema do carro, um problema mecânico que não tem como prever, tá? Pode acontecer. E o outro sabia que não pode beber, é lei, não pode beber porque você perde a noção, e matou 5 pessoas. Eles serão julgados com o mesmo peso? Mas mataram. Eu não estou falando que a pessoa que... Estou falando a questão do peso. Esse daqui vai ser julgado como, vamos supor, um peso menor. Por quê? Porque não foi proposital. É doloso, não é culposo. Doloso. Entendeu? Vai pegar a pena? Vai pegar, vai ter que responder, tá? Não estou falando que vai ficar ileso, não. Vai ter que responder. Vai responder. Vou dar um exemplo. Vai ficar 1 ano de reclusão. Vai ficar preso 1 ano. Porque não foi com a intenção de matar. Foi problema mecânico. Agora isso aqui é culposo. Porque ao momento que ele pega o carro sabendo que ele bêbado pode matar, é essa a questão. Ele sabia que aquilo era errado. Fez. E teve essa consequência, o peso vai ser maior. Então aquele que teve o peso menor, 1 ano de reclusão, e daqui vai pegar de 10 a 15. Estou dando um exemplo só, tá? 10 a 15. Então eu creio que vai ser assim. Aquelas pessoas estarão no tempo da ignorância. As que estão no tempo da ignorância será menor. Mas aí a gente vai chegar e vamos falar isso. Por quê? Olha só. É a questão, quando você peca e você se arrepende, você tenta não viver mais daquilo. Não viver mais daquilo. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer de tudo para ter uma vida aos pés do Senhor. Pecar, todos nós iremos pecar. Todos nós iremos pecar. Mas não vai ser mais aquele pecado de antes. Certo? Não vai ser mais. A nossa consciência já vai estar o quê? No automático, assim, isso é errado. Que é o Espírito Santo falando, não é a nossa mente. O Espírito Santo falando, isso é errado, não faz isso. Tem certeza que quer fazer isso? Que é diferente daquelas pessoas antes de conhecer a Cristo, que não tinha o Espírito Santo habitando nela. Então eu creio que será um peso menor.
Mas aí tem outras coisas também que a gente vamos ver se a gente fala no estudo. Então 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, está registrado isso. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aí você vai ver, você fez mais bem ou fez mais mal, tá? Daí a resposta é de cada um, é de cada um. Isso inclui as obras, palavras e pensamentos, conforme Mateus 25, verso 35 ao 40. Então, eu sempre falo, pecamos por pensamentos, palavras e obras. Não existe aquilo, não, eu não peco por pensamento, palavras e obras, só por ação, só porque eu faço, não. Você peca por pensamento, você peca por palavra. Todos nós pecamos por pensamento, palavras e obras. Então, está lá em Mateus, capítulo 25, verso 35 ao verso 40. Qual será o padrão pelo qual os homens serão julgados? Vai ter um padrão? Então, o padrão pela qual os santos e os pecadores serão julgados, evidentemente, será a vontade revelada de Deus. Qual é a vontade revelada de Deus? Qual é a palavra revelada de Deus? A vontade revelada de Deus. Essa é a vontade revelada de Deus. Essa é a vontade revelada de Deus, tá? Então, o padrão pelo qual os santos e os pecadores serão julgados, evidentemente, será a vontade de Deus revelada. Porque é nela, de todo domingo, ou todo dia, ou independente, é ela que fala o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. É ela que nos mostra o caminho certo. Ó, não faça isso, não faça isso. É Deus falando através dela. Por isso que a gente tem que ter um amor tremendo pela palavra de Deus. Porque ela não é apenas um livro que contém regras para uma religião, para uma denominação. Ela é a boca de Deus. Isso aqui é a boca de Deus. E é o que tem se perdido ultimamente. Essa conotação, não. Essa sensibilidade, vou botar sensibilidade de que a palavra de Deus é essa é a vontade de Deus revelada. É ela que a gente tem que recorrer. Você quer saber como a sua vida vai ser? É a palavra de Deus que vai dizer, que fala assim, ó, escolha o bem ou o mal, a vida ou a morte. Se escolher a vida, o bem, a obediência, você vai viver assim. Se você escolher o mal, a morte, você vai viver assim. É a palavra de Deus que diz. A palavra de Deus, a vontade revelada de Deus, ela tem resposta para tudo. Ela fala de economia, de psicologia, de psiquiatria, ela fala de tudo, a de arquitetura, ela fala de tudo. É isso que a gente tem que colocar no nosso coração, que esse livro aqui, que muitos têm em casa, e as páginas estão amarelas, porque é como se fosse apenas algo supersticioso, para espantar os maus olhados, a inveja, é a palavra de Deus. Ela é o nosso alimento, ela tem que ser o nosso ar para respirar, nosso oxigênio. E quando nós achamos que, não, é apenas vou ler por ler. Não, não é isso. Você tem que ter a palavra de Deus como se ela fosse seu oxigênio. Se eu não tiver, eu vou morrer. Alguém consegue viver sem respirar? Ninguém consegue viver sem respirar. Fica aí, tampa o teu nariz, fica 10 minutos sem respirar. Faz assim, ó, nem a boca nem o nariz, fica sem respirar. Não consegue. Tem que ser a palavra de Deus. Então nós seremos julgados por esse padrão, pela vontade revelada de Deus, que é a palavra dele. Porque todas as vezes que nós estamos diante da palavra de Deus, ela sempre nos exorta a algo, seja para sermos melhores, sempre para ser melhores, seja para algo para a gente fazer. Ó, a gente tem falado sobre João, amar. Domingo nós falamos sobre isso, sobre amor, que a palavra de Deus diz o quê? Aquele que odeia seu irmão é o quê? Assassino. Olha só a palavra pesada. Olha só. Aí cheguei no trabalho, no outro dia, acho que eu estava conversando com alguém e falei assim, preguei um sermão ontem que eu gostaria de não ter pregado. Gostaria de não ter pregado. Você falar que aquele que odeia
é assassino. E eu falei, né, que o texto diz que quando fala que Caim assassinou, matou o irmão, significa que cortou a garganta. Então, aquele que odeia o irmão, que não ama seu irmão, é aquele que corta a garganta dele. Olha só. Então a palavra de Deus vai falar o que eu tenho que fazer, amar, e o que eu não tenho que fazer, que é odiar. Estou dando um exemplo do sermão de domingo. Então é ela que vai nos dizer. E é sobre isso que nós seremos julgados. Porque a palavra de Deus, você vai ler de Gênesis e Apocalipse, ela vai sempre falar. Ó, faça isso, anda desse jeito. Não faça isso, não seja como tal. Vai falar sempre isso. Essa é a vontade revelada de Deus. Não existe outra vontade revelada de Deus, irmãos. Não existe. É essa, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos que crer nisso, que é Deus falando conosco. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Todas as vezes. Você pode até que não querer ouvir, mas nós, como reformados, calvinistas, nós cremos nisso, que no momento que você abre a palavra de Deus, Deus está falando contigo. Agora, se você quiser entender o que a palavra de Deus diz, ora, Senhor, ilumina minha mente, meu coração, para poder aprender e compreender essa sua palavra, e Ele vai fazer você compreender. Mas tenha sempre a palavra de Deus, com a vontade revelada dEle. Com a vontade revelada dEle. Então, aqueles que receberam a revelação completa da vontade de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, serão julgados por sua reação a toda a Bíblia. Aqueles que tiveram apenas a revelação do Antigo Testamento, serão julgados por sua reação ao Antigo Testamento. Então, aqueles lá do Antigo Testamento, antes de surgir o Novo Testamento, eles serão julgados pela a Bíblia da época, que era o quê? Alguns falam que é a Torá, a Tanakh, né? Que são as leis, os profetas e os históricos. Nós seremos julgados pelo livro todo, Antigo e Novo Testamento. Então, até mesmo aqueles que tiveram apenas a revelação de Deus na natureza, olha só, não tem desculpa pelo fato de não terem honrado a Deus como Deus. Está lá em Romanos 1, esse texto eu vou querer ler com os irmãos. Romanos 1, verso 18, é um texto bastante conhecido. Romanos 1, do verso 18 ao verso 21, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Parece que esse texto foi escrito hoje. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Olha o que diz o 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece aonde? Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Até aqueles que tiveram apenas a revelação de Deus na natureza, esses também serão julgados, eles não terão desculpas. Não haverá desculpa. O que eu falo? Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor. Deus é aquele que no momento que nós estamos no momento mais difícil da nossa vida, Ele nos pega no colo, é aquele que nos sustenta, mas também Ele é juiz. Ele é juiz. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também vai fazer o quê? Vai ceifar, vai colher. E eu tenho um medo terrível, um medo tremendo dessas pessoas que brincam com Deus, que fazem chacota com Deus. Em um ano, fizeram um carnaval, onde botaram Jesus sendo sucateado no chão lá pelo diabo, sendo arrastado. No outro ano, cadê o carnaval? Cadê o carnaval? Ah, é coisa da sua cabeça, pastor. São dados. Dados jornalísticos. É só pegar e ver. O diabo morreu. O rapaz que fez a...
É, não sei. Morreu. É. Um acidente muito feio. De Deus não se brinca. Pela internet, né? Olha só, um ano estava lá a passarela, a apoteose, todo mundo aplaudindo, porque é arte, é arte. Todo mundo aplaudindo, cara de diabo puxando Jesus, batendo, arrastando no chão. No outro ano, a apoteose estava cheia, estava vazia. Estava vazia. Não vos enganeis, diz Paulo aos Gálatas. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Muitos hoje estão votando para que não haja culto, para que feche as igrejas. Enquanto um reconhece que é essencial a igreja estar aberta, o presidente reconheça que é essencial estar aberta a igreja, com todas as medidas de saúde. Muitos estão achando que não. Que Deus tem misericórdia dessas pessoas. Tem que ser a nossa oração. Que o Senhor toque o coração dessas pessoas, que eles venham se converter em nome de Jesus. Mas todos serão julgados. Não haverá desculpa para essas pessoas. Muitas já ouviram o Evangelho. Mas a palavra de Deus diz que até aqueles que apenas pela natureza não reconheceram Deus como Deus também serão julgados. Aí vamos para a última pergunta. Tá bom, o que será julgado, qual será o padrão, qual será a recompensa dos crentes? É isso que nos importa, tá? Nós falamos sobre aqueles que serão julgados pelas coisas que fizerem, mas qual será a recompensa dos crentes? A salvação é dada totalmente pela graça, aleluia. Mesmo assim, a Bíblia indica que haverá diferenças no galardão a ser recebido pelo povo de Deus no dia do juízo. Está lá em Lucas 19, verso 12, 19. Vamos abrir lá. Eu peço aos irmãos apenas mais 10 minutinhos, tá bom? Apesar que a gente começou um pouquinho, 10 minutinhos atrasado, a gente vai até uns 10 minutinhos depois. Lucas 19, verso 12 ao verso 19. Deixa que eu leio, tá bom? Então, Lucas 19, 12 a 19. Então certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Vamos até o 19. Então, ele deixou seus servos e cada um recebeu conforme o seu galardão, certo? Pastor, como vai ser? Não sei, só sei que eu tenho o meu. Os irmãos têm o dos irmãos. Isso que importa, tá? Eu li esse texto. Vamos lá, Apocalipse 22. Não tem como falar de escatologia se a gente não passar por Apocalipse capítulo 22, já lá no finalzinho, verso 12, diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. Jesus disse: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Está lá em Mateus 5, 12. Lá em Mateus 25, 23, ali está falando que a maior recompensa de todas será ouvir a declaração do nosso Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Quer uma recompensa maior do que essa? Você está diante do seu Senhor naquele grande dia e você ouvir da boca dele olhando para você falando assim: muito bem, servo bom e fiel. Vinde para o gozo do meu Pai. É isso que a gente tem que desejar.
Não existe recompensa maior do que essa. E tudo isso só é possível através de Cristo Jesus. Não tem como falar sobre tudo isso sem passar pela cruz. Que tudo isso é possível por causa da cruz de Cristo, por causa do amor de Deus, por causa do sangue precioso, sangue que nos compra, sangue que nos torna como filhos. Agora somos filhos, que nos faz amigos. Éramos inimigos, agora somos amigos. Mesmo sendo servos, nós temos o direito de sentar na mesa do nosso Senhor. Qual é o Senhor que faz isso? Qual é o Senhor que faz isso? Servo come em qualquer lugar, mesmo na minha mesa. Minha mesa eu como em família, os meus amigos mais chegados. Mas o Senhor não. Nós somos servos, mas ao mesmo tempo somos filhos e acima disso somos amigos. E através de Cristo Jesus, nós temos o direito de sentar na mesa do nosso Senhor. Concluindo, antes de Deus trazer o novo céu e a nova terra, Apocalipse 21, Ele vai lidar em definitivo com a questão do pecado. Todos terão que se apresentar diante do trono, do grande trono branco. Naquele dia não haverá graça nem misericórdia, apenas justiça. Nós já falamos disso em outro estudo. A única forma de escapar desse julgamento é crendo no Senhor Jesus como Salvador pessoal. Quem não fizer não experimentará os horrores da segunda morte, o lago de fogo. Aí vem a pergunta: você está preparado para o dia do juízo? Você está preparado para o dia do juízo? Se for agora, você está preparado? Que essa pergunta continue ecoando nos nossos corações, que a gente possa responder ao Senhor. Não é para mim que vocês têm que responder, não é para os irmãos que eu tenho que responder, mas para o Senhor que nós temos que responder. Que a gente possa responder a Ele, se estamos preparados ou não. Se você não estiver preparado, esse é o momento, se preparar para o dia do Senhor, o dia que Ele voltará em glória, o dia em que Ele julgará a todos, e o dia que Ele falará: apartai-vos de mim, ou vinde benditos. Que você possa ouvir: vinde benditos do meu Pai. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Vamos fazer a oração final. Agradecer aos irmãos que estiveram presentes, aos irmãos que estão na transmissão. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Que o Senhor dê um restante de noite abençoado em nome de Jesus. E se Deus permitir, domingo estaremos juntos, seja presencialmente ou seja através da transmissão. Mas se Deus permitir, estaremos juntos em nome de Jesus. Pedir nossa irmã Sandra faça a oração final e estarei impetrando a bênção. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre os vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora,
mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe.